pessoas que têm tendência a pessoas do mesmo gênero sexual, elas renunciam isso para glorificar a Deus. O que o ser humano mais tem que fazer é adorar a Deus acima de todas as coisas. Eu sou um homem bissexual, é o mesmo amor, e a gente se ama e tá tudo bem. Oi, meu nome é Giovana Verotti, eu tenho 17 anos, eu sou influencer digital e escritora, e eu sou cristã. Oi, meu nome é Antônio Caio, tenho 18 anos e eu sou ateu. Religião e ciência são compatíveis? As pessoas elas perguntam muito que para a gente explicar e provar a existência de Deus por meio da ciência. Só que ciência é tudo aquilo que tem um método, um objeto específico de estudo, busca conhecimento e também com uma base de metodologia rigorosa, sistemática e lógica, né, racional. Então, as pessoas elas pedem para eu explicar muitas vezes a existência de Deus, a religião, por meio da ciência natural, por meio da ciência, né? Só que eu acho que entendem que pode ser a ciência natural, né? Biologia, física ou química. Só que eu posso muito bem explicar a existência de Deus por meio da teologia, que não deixa de ser uma ciência que justamente tem como objeto de estudo a própria Bíblia, né? Que é o que fala sobre a nossa religião. Só que eu entendo que fica contraditório, porque as pessoas elas realmente querem que eu fale por meio da ciência natural. Só que aí que tá, é incoerente do mesmo jeito, porque se a ciência ela estuda tudo aquilo que está dentro do nosso universo natural. E Deus, por essência, é sobrenatural. Então, não tem nem como eu, como sendo cristã, provar que Deus existe por meio da ciência, que estuda os fenômenos naturais, como a ciência também não tem como provar a inexistência de Deus por meio da própria ciência, porque Deus continua sendo sobrenatural. Então, ela pode até dizer que Deus não existe porque ela só crê naquilo que ela consegue ver, aquilo que é físico e material, mas eu também, como sendo uma pessoa religiosa cristã, eu creio nas coisas sobrenaturais, que é o que determina a minha fé. Minha perspectiva, por que eu acho que a ciência não é compatível com a religião, apesar de existirem descobertas científicas que foram possibilitadas muitas vezes por padres, enfim, porque a relação ciência e religião durante a Idade Média estava muito interligada e durante o Renascentismo também. Apesar dessas descobertas que foram propiciadas por causa disso, você sempre vai estar partindo de uma premissa que não pode ser comprovada. E a ciência justamente se pauta em premissas que têm que ser comprovadas. E eu entendo, assim, por mais... É isso que eu disse, assim, eu compreendo a ciência contradizer a existência de Deus, porque não é algo que pode ser provado e não faria nem sentido, porque Deus ele não existe materializado atualmente, né? Por mais que Jesus tenha encarnado, mas ainda assim ele foi visto como sendo um ser humano comum para a ciência. E vai continuar sendo porque o que é imaterial, o que é sobrenatural, que é sinônimo de espiritual em alguns lugares, assim, sabe? Realmente não tem como estar vinculado, tem que o universo é infinito e o nosso mundo natural, apesar de grande, ele é finito. Então, realmente, o nosso conhecimento vai continuar sendo finito e vai continuar tendo um limite. Então, a gente sempre vai estar nesse debate de coisas que não vão conseguir ser explicadas, mas aí que tá, tanto nós, como sendo pessoas que acreditamos na existência de Deus, a gente não vai conseguir provar com base nos argumentos que a ciência quer que Deus existe, mas vocês também não vão conseguir provar para nós e para toda a humanidade que Deus não existe porque a gente mesmo diz que ele é sobrenatural. Eu acho que é realmente uma pauta muito difícil para desmontar raciocínios que estão muito pré-estabelecidos dentro da gente. Legalização do aborto. Bom, eu acho que o direito da legalização ao aborto tem que ser algo inalienável e, ao mesmo tempo, ele tem que ser muito bem cuidado. Não pode ser algo banalizado, mas eu acho que é comprovado cientificamente que até, se eu não me engano, 3 meses de gestação, eu não apurei meus fatos, mas pelo que eu me lembro é aproximadamente isso. Até 3 meses de gestação, o feto ainda não se formou o suficiente para ter ligações neurais, ou seja, não pensa. É como, por exemplo, um espermatozoide. O espermatozoide não tem um cérebro, ele não pensa e, portanto, o que diferencia a gente de um objeto ou dos outros animais é a nossa capacidade de raciocinar. E então, eu acho que caso o feto esteja nesse estágio, ou no caso também, caso ele esteja mais avançado, mas seja uma condição de estupro, enfim, esse tipo de coisa, eu acho que a mulher tem que ter sim o direito de abortar, porque muitas dessas pessoas que são pró-vida e apoiam que o aborto tem que ser
criminalizado e proibido e demonizado, elas se importam com o bebê até o momento que ele fica na barriga. Saiu, ó, esquece. Merenda para ele quando ele estiver na escola, trabalho para ele quando ele crescer, esquece. Não precisa disso. Eu só estou preocupado a gente não matar uma vida enquanto ela está no ventre. Mas agora, ela sofrer uma vida, né? Às vezes a mãe não está em condições de ter o filho no momento, seja por condições econômicas, seja por um pai que abandonou, seja por qualquer outro fator. Ela tem que ter o direito de optar por não ter aquele filho, para não tornar a vida dela e do filho mais miserável ainda, né? Essa é a minha perspectiva. Assim, eu como cristã, eu vou ver muito na Bíblia o que é a vontade de Deus em relação a isso, para eu ter como sendo uma opinião para mim, para eu expor isso, né? E assim, na Bíblia não tem um termo específico que fala não abortarás, né? Tipo, ó, não sei, como que nem a conjugação desse verbo. Mas, porque realmente não era um hábito comum daquela época, uma coisa mais debatida hoje em dia, e enfim, não usa esse termo em específico. Mas quando a gente vai analisar diversas outras passagens, a gente vê que, tipo, já existe uma vida sendo formada, desenvolvida, muitas vezes talvez até com emoções, assim, sabe? Dentro do ventre. Quando a gente vai estudar também esse relacionamento da mãe com o próprio bebê que está se desenvolvendo, é uma descarga absurda de hormônios, assim, que já vai criando um vínculo afetivo entre a mãe e o feto, pro nascimento mesmo. Então, assim, cientificamente, agora eu falei da Bíblia, mas agora cientificamente também, você falou dessa questão de 3 semanas, mas eu vi também que a partir do momento da concepção, a gente já vê que já é considerado vida, já é um ser que já está em desenvolvimento para se tornar de fato um ser humano, um indivíduo adulto. E por mais que até a 3ª semana ele não tenha o sistema nervoso desenvolvido para pensar e até mesmo para sentir dor, isso não anula o fato de que ele é considerado uma vida, entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente vai executar uma pessoa, a gente vai dar um tiro na cabeça, ela praticamente não sente dor, porque é tão imediato, tão instantâneo, que a pessoa não vai sentir dor. Então, muitas pessoas usam esse argumento como, não vai sentir dor, então não tem problema. Mas isso não anula o fato de que já é considerado vida a partir da concepção. Que a partir do momento que a gente decide que eu quero acabar com a vida dessa pessoa porque eu sei que o futuro dela não vai ser bom, tipo, ela vai nascer em uma condição de pobreza, ela vai nascer talvez com ausência materna, enfim. Eu acho que não é parâmetro também para a gente analisar se essa pessoa deve ser morta ou não, porque realmente isso é considerado assassinato, entendeu? Porque por que matar uma pessoa não é e matar um ser que é considerado vida é, entendeu? Então, realmente, eu acho que Deus ele tem uma intenção quando ele coloca um ser humano na Terra, independente da fase de desenvolvimento em que ele está. E a gente tem que deixar que a vontade de Deus seja feita, dele nascer, independente das condições dele, entendeu? Porque se ele nascer em condição de pobreza ou em um lar abusivo, isso, óbvio que eu não estou defendendo de modo algum a péssima qualidade de vida aqui. Mas eu acho que isso não é justo a gente analisar como vai ser a vida da pessoa como um parâmetro para decidir se ela deve viver ou morrer. E outra coisa também é que a mulher, eu sei que muitos pensam que ela está fragilizada, que muitas vezes não foi a intenção dela gerar um filho e que por isso ela justifica o aborto. Mas que o aborto não, o feto no caso, ele é um ser indefeso, entendeu? Mais do que a mulher, porque ele não tem a capacidade de se defender, entendeu? Então a mulher, por mais que ela esteja em uma condição péssima da vida dela, que ela não esteja querendo isso, por isso que ela escolhe, o feto também não tem essa possibilidade de escolher o que ele quer para ele, porque realmente a capacidade cognitiva dele ainda não foi formada, como você disse, até a 3ª semana. Então, eu considero o assassinato, e por mais que isso seja duro de dizer, por mais que pareça que eu esteja desrespeitando a opinião, a intenção de outra pessoa, é o que eu creio, entendeu? Então, é o que eu disse, assim, como eu creio que existe uma verdade que é a vontade de Deus, não tem por que eu olhar para uma coisa que está sendo feita e falar, não, eu concordo, tá tudo bem. Então, mas nessa lógica da escolha que eu encontro um problema, porque assim, o feto, ele não tem escolha se ele vive ou se ele morre, certo? Mas agora, a partir do momento que ele está vivo, ele está numa situação miserável, se ele escolhe a morte, ele é um herege. Ele está indo contra o livro de Deus. Ele vai ser punido por isso, no inferno. Então, assim, a escolha, ela tá meio
assim, é escolha para quem, né? Eu acho que não é nem escolha, mas é a capacidade de se defender contra alguém que está atacando o meu indivíduo, a minha vida mesmo, né? Então, não é nem escolher, nossa, eu vou nascer, o bebê também não vai ter falar, eu vou ficar vivo, não vou morrer. Mas é realmente você ter essa... Você tem propriedade sobre a sua vida, entendeu? Você que toma decisões, não as pessoas que tomam por você, entendeu? Eu acho que... eu não sei a palavra que usar, mas talvez ignorância, a gente escolher um período da vida de uma pessoa para falar, não, vai acabar, não vamos deixar nem se desenvolver porque não vale a pena, ou porque a mãe não quer. Mas não deve girar em torno da mãe, entendeu? Mas sim da própria vida que está sendo concebida. Então você acha que a mãe não pode ter o direito de não ter um lembrete vitalício da violência que ela sofreu, né? Porque a partir do momento que o filho nasce, o filho que é fruto de um estupro, a mãe olha para aquele filho e ela lembra da violência que ela sofreu. É reviver esse trauma todos os dias, né? Então você acha que essa mãe ela não pode encerrar esse processo para se privar de uma dor constante diária ou privar o filho do abandono, porque ela não consegue conviver com isso, né? Mas você acha, por exemplo, que uma mãe que escolhe dar à luz a um filho que foi fruto de um estupro, ela vai olhar para o filho até o resto da vida dele e lembrar do estupro, ou não ter a capacidade de amar essa criança, não ter a capacidade de se reconhecer como sendo a mãe que precisa protegê-lo, independente das coisas que aconteceram, que obviamente foram injustas no passado, entendeu? Ainda assim, é uma pessoa, é um ser pessoal, é um ser que precisa ser amado e que a mãe... Ela ama o filho pela própria natureza dela, como sendo mãe biologicamente, entendeu? Então, você acha que a personalidade da criança que nasce eu sou fruto de um estupro? Eu acho que... Eu não falei da personalidade da criança. Sim. Mas assim, eu acho que é possível justamente ela achar esse caminho, mas primeiramente que não é fácil, tá ligado? E eu acho que essa coisa da mãe naturalmente amar o filho é um negócio que, assim, não é muito verdadeiro. Eu acho que, assim, por experiência de amigos próximos, eu ainda bem que tenho uma mãe que é muito querida, amo muito minha mãe. Então, eu acho que não tem como a gente também bater o martelo que vai ser a criação vai ser uma coisa ou outra, mas eu acho que seria importante a mãe poder escolher, né? A educação sexual nas escolas. Assim, eu acho sim que seja importante você conscientizar as crianças inseri-las nesse mundo, não inseri-las, mas assim, para que elas tenham consciência e também elas se preservem de certa forma, entendeu? Mas eu acho que tem que analisar muito bem como que isso vai ser feito, entendeu? Porque eu acho que em um mundo sexualizado que a gente está hoje, é muito importante a gente doutrinar as crianças sobre o mundo que elas vão enfrentar lá na frente, entendeu? Mas que, ainda assim, essa área sexual tem muito uma intenção do que a pessoa tem como princípio para a vida dela. Para a religião cristã, aquilo que eu acredito, por exemplo, é algo que deve ser trabalhado com muito cuidado dentro dos lares. Os pais devem usar a Bíblia como um instrumento mesmo, como base, para falar sobre aquilo que é a vontade de Deus e o que não é. E eu entendo e compreendo a escola não usar esses parâmetros como referência, entendeu? Porque a gente vive num estado laico. Mas, ainda assim, eu acho que tem que realmente analisar a forma que isso está sendo ensinado nas escolas, né? Tipo, o intuito, a intenção deles, sem de forma alguma ser um estímulo a isso, entendeu? E também vendo até que, tipo, de que forma eles vão apresentar o mundo sexual para crianças tão jovens, entendeu? Eu acho que não tem muito o que falar aqui. Eu acho que eu meio que concordo com tudo que ela disse, né? Então, eu acho que realmente é isso, assim, não... tem que ser de um jeito muito bem feito, não pode ser um negócio a incitar qualquer tipo de comportamento para um lado para o outro, não pode ter envolvimento de nenhuma religião, tem que ser um negócio laico e realmente falou tudo assim. Casamento homoafetivo. Bom, eu sou totalmente favorável ao casamento homoafetivo, eu sou um homem bissexual, então assim, eu acho que toda forma de amor é válida, e ela tem que ser respeitada por todos, né, dentro dessa sociedade. Convivo com muitas pessoas gays e, assim, acho que realmente não tem nada que difere
Claro, tem as suas particularidades, mas não tem nada que difere de uma maneira grande o amor de um homem para um homem e o amor de um homem para uma mulher. É o mesmo amor. E a gente se ama e tá tudo bem. É isso. Assim, eu tenho que tomar muito cuidado para a forma que eu vou falar, o que eu vou falar, porque realmente a gente tende a olhar para um cristão falando sobre esse tema e considerar como sendo homofóbico ou intolerante. Mas a visão que eu tenho é aquilo que está escrito na Bíblia, entendeu? Então, assim, para Deus, o casamento é entre o homem e uma mulher, porque a criação foi assim, entendeu? Mas, de forma alguma, eu entendo que a gente deva desrespeitar ou tratar com discriminação, com preconceito, pessoas que têm essa forma de pensamento e de expressão também, entendeu? Como eu disse, por exemplo, a gente tem que acolher pessoas que se identificam de uma forma que a gente não concorde, porque, tipo, é o que a pessoa pensa, entendeu? Mas não que isso seja um fator decisivo para que a gente não exponha aquilo que a gente acredita para elas, entendeu? Tipo, tudo bem, tem casais homossexuais que escolhem se casar, é a escolha deles, ok. Mas a partir do momento que você entra nessa esfera religiosa e tenta passar por cima dos princípios dessa religião e ainda falar que está sendo intolerância ou preconceito por parte da religião ou da igreja, eu acho que, tipo, não faz sentido, entendeu? Porque é um princípio que está enraizado dentro da religião cristã. Então, você tentar passar por cima falando que é intolerância, não faz sentido. Mas quando o pastor ele se recusa a abençoar um casamento homossexual, ele está fazendo a vontade de Deus conforme aquilo que a gente entende como sendo os princípios da nossa religião com base da análise da Bíblia, entendeu? Então, de modo algum, eu estou tentando ser intolerante ou desrespeitar diversas formas de pensamento e de expressão, mas que é essa visão que eu tenho. Uhum. Então, tem uma questão que é assim, a Bíblia é um livro muito antigo, e é um livro que ele foi escrito primeiro, me corrija se eu estou errado, em hebraico, né? Uhum. Em hebraico, depois foi para o latim, depois para o inglês, depois para o português. Então você tem porque assim, nenhuma tradução é perfeita. Uma palavra em latim, isso você estuda em etimologia. Qualquer pessoa que leu alguma coisa de filosofia grega, por exemplo, mesmo que não era latim, era o grego, mas assim, você consegue perceber que a etimologia de uma palavra, ela vai mudar com o tempo. Então, às vezes uma palavra que significa isso daqui, o tradutor ele pega um significado específico dessa palavra e o leitor vai ter sua própria interpretação. Então você percebe que do texto para o leitor, você tem uma janela muito grande, um espaço aberto muito grande para interpretação do tradutor, interpretação do tradutor, interpretação do reeditor, do editor. Então você tem um monte dessas coisas que, enfim, na minha visão, atrapalha a conexão da pessoa com a palavra. E eu acho que muitas vezes essa questão do casal ser a mulher e o homem, muitas vezes pode ser uma questão de tradução e interpretação que não se atualiza com o seu tempo e que não percebe as coisas da sua realidade. Essa é uma dúvida que vem à minha cabeça. E eu acho que assim, é muito difícil entender a visão da igreja quando você tem pastores que falam que a pessoa que é gay vai para o inferno, você tem pessoas que, não vou casar gay na minha igreja, mas também, se você quiser ser, tá tudo bem. Aí tem gente, inclusive o último Papa, que abençoou o casamento gay. Então, para mim fica difícil a questão da verdade. Qual que é a verdade católica? Verdade católica não é muito uma questão também de interpretação, se o casamento gay é errado ou não é muito uma questão de interpretação de cada vertente, né, do cristianismo? Porque você estava falando sobre a questão da tradução, porque assim, faz muitos séculos que a Bíblia foi escrita. Então, um dos maiores debates em questões é até que ponto não teve intervenção humana, ou até que ponto ela não foi adulterada. Mas assim, a Bíblia, ela, considerando mesmo assim, diante de diversos aspectos, a gente vê que ela é um dos livros mais confiáveis que existe, assim, o que está escrito nela em questão de preservação mesmo. Porque ela é um livro que foi escrito durante 15 séculos por mais de 40 autores diferentes, e só das cópias do Novo Testamento são mais de 5.866, é isso. E, tipo assim, quando a gente for comparar esses manuscritos iniciais, essas cópias originais, elas são 99,5% iguais. O 0,5% de diferença são questões ortográficas. E eu entendo que tem toda essa questão da etimologia da palavra, da tradução, mas que realmente chega em um consenso de que essa é a palavra preservada, entendeu?
Então, assim, considerando de que talvez o que foi escrito não foi o que foi realmente escrito, mas que foi modificado com o tempo, eu não considero como sendo o que aconteceu de fato. E quando a gente for ver a questão da homossexualidade, é algo que, assim, não teria por que alguém, se fosse criar isso, na minha percepção, falar que é pecado ou que é contra a vontade de Deus. Porque se você não pratica isso, você só tem isso como uma escolha. Tudo bem, eu sou heterossexual e eu vou praticar a heterossexualidade. Mas uma pessoa que é homossexual e escolher isso, tipo, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Então ela pode praticar e ok. Só que então por que alguém rotulou que isso é pecado e que isso é contra a vontade de Deus, se foi criado por mãos humanas e não pela vontade de Deus, entendeu? Porque se fosse para criar coisas que são pecado, não, tipo, não faria sentido a gente criar coisas que são tão prazerosas ou que são tão, aos olhos humanos, boas para nós, entendeu? Que não tem mal algum. A homossexualidade, biologicamente, não tem como um homem junto com um homem gerarem uma vida, entendeu? Sendo que lá na criação, Deus falou pra gente que a gente deve se relacionar e para multiplicar a terra. E, tipo, não faria sentido, assim, quando a gente for ver até mesmo a estrutura biológica, assim, do homem e da mulher, a gente vê que eles se complementam de uma forma precisa. Na minha visão, realmente, tipo, Deus, ele criou o homem e a mulher para terem relações sexuais e proliferarem, né? Continuarem a existência de vida na Terra. Então, o ato homossexual é realmente pelo prazer e pelo amor, como você disse. Eu não anulo a possibilidade de pessoas nascerem achando que a sua orientação sexual tipo, tendenciosa para o mesmo gênero, entendeu? Realmente, muitas pessoas, por mais que algumas pensem que façam isso por moda, não sei, muitas pessoas realmente nascem com esse desejo. E por quê, então? Por que Deus permitiu que a pessoa nascesse assim? Realmente, eu creio que ele tem um propósito, assim, tanto pessoas que têm tendência a pessoas do mesmo gênero sexual, elas renunciam isso para glorificar a Deus, porque acima de todos os prazeres da carne, o que o ser humano mais tem que fazer é adorar a Deus acima de todas as coisas, entendeu? Bancada evangélica no Congresso contribui ou afeta a democracia? Eu acho que, assim, definitivamente, pela proeminência, afeta muito a democracia. Assim, eu acho que a questão não é você ter, eu tenho uma bancada evangélica, uma bancada do candomblé, uma bancada judia, uma bancada... Se está todo mundo em pés de igualdade, né? Se está todo mundo ali trabalhando em conjunto, né? Mas a questão é que a gente vê uma maioria muito grande de pessoas em defesa, né, dos evangélicos. E eu acho que, claro que a relação religião e sociedade existe, e ela é, inclusive, inquebrável no mundo que a gente vive hoje. Mas eu acho que, assim, as decisões, por exemplo, como a legislação do aborto, isso não pode caber a uma decisão que é baseada em princípios religiosos. Se você não quer fazer um aborto, não faça. Siga a sua fé. Mas agora, você não pode, por conta da sua fé, impedir que outras pessoas que não acreditam na mesma coisa que você deixem de exercer um direito, né? Nenhuma dessas decisões deveria ser baseada em qualquer princípio religioso. Assim, muitas coisas eu concordo com você, porque eu sou a favor do Estado laico. Por mais que a predominância de indivíduos na nossa sociedade sejam pessoas cristãs, eu concordo com o Estado laico, porque a partir do momento que a gente estabelece um Estado teocrático, a gente impõe as pessoas a seguirem os nossos princípios, entendeu? E isso tira o direito da pessoa de escolher um caminho para seguir, tomar uma decisão, entendeu? Isso está totalmente contraditório com o que Deus estabeleceu desde a criação. Então, acho que um Estado estabeleceu, impor algo, né, como forma de controle da sociedade, não é certo porque justamente está contrário, se opõe ao que Deus estabeleceu. Então, partindo do princípio que eu concordo com o Estado laico, eu entendo que a bancada evangélica, ela influencia de uma forma que muitas vezes é muito tendenciosa àquilo que a gente acredita. Por mais que eu, como cristã, concorde com muitas pautas que são levantadas pela bancada evangélica e que eu não veria problema em ser colocada na instituição, eu entendo que ela é muito corrupta, ela é muito... Muitas das coisas lá não são verdadeiramente a religião em essência, mas interesses políticos, entendeu? Então tem muita coisa por trás e realmente, se existe uma bancada evangélica, muitas pessoas vão dizer que deve existir uma bancada para as diversas outras religiões, por mais que ela existiu por meio de votação.
mas que não teria como estabelecer uma bancada para cada religião que existe tanto no Brasil quanto no mundo, porque são inúmeras, entendeu? Então não teria controle absolutamente nenhum. É isso, né? Eu acho que esse tipo de grupo, né, essas bancadas, enfim, devia estar só ocupada com questões de intolerância religiosa, né, trabalhar a política no que tange a religião mesmo, assim. Realmente a gente entender que a gente vive numa democracia, graças a Deus, e que é isso, a gente tem que favorecer os direitos das pessoas, de realmente aquilo que elas acreditam. O que acontece após a morte? Assim, a doutrina da salvação é um dos temas principais do Evangelho, né? Daquilo que a gente acredita, da nossa religião. E a gente entende que após a morte, Deus, ele só salva as pessoas que creem no nome de Cristo, entendeu? A partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, a gente vai passar a eternidade ao lado dele. E por mais que pareça muito radical, tipo, fazer uma divisão entre, nossa, essa pessoa vai para o inferno, essa pessoa vai para o céu, realmente a gente tem que se basear com base nos princípios que está escrito no nosso livro sagrado, que é aquilo que a gente acredita. E para Deus não existe meio termo. Por mais que, humanamente, o correto, assim, aos nossos olhos, pareceria ser uma pessoa que é muito ruim, que mata muitas pessoas, que estupra, ela vai para um lugar horrível porque ela merece isso. Uma pessoa boa, que faz caridade, que ajuda o próximo, mas que não crê em Deus, ela vai para um lugar tal. E uma pessoa que, nossa, que crê em Deus, é super espiritualizada, vai para o lugar onde Deus está. As coisas não funcionam assim para Deus, porque se fosse, ia ser meritocracia, entendeu? E para Deus não existe meritocracia. Uma pessoa, ela não é salva pelo seu mérito, a gente não é salva pelas nossas obras, pelo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas justamente pelo fato da gente entender que Cristo é o nosso Salvador. E quando a gente confia a nossa vida dele, a gente não continua praticando mais as obras más, as obras da carne, e desobedecendo a Deus, desonrando os seus princípios. Mas a gente tenta, dia após dia, a viver para satisfazer a Deus, né? Para alegrar a Ele quando a gente cumpre a sua palavra, entendeu? Mas é óbvio que se dependesse de nós mesmos, seja as obras boas, seja as obras más, estaríamos todos condenados de acordo com o que Deus pensa para a salvação. Mas, sim, no caso, eu acredito em vida após morte, e eu creio que cada um vai para o lugar, não que merece, mas de acordo com aquilo que a pessoa ela aceitou para a sua vida, entendeu? Porque se eu creio que existe um lugar bom, que é o céu, a eternidade, o paraíso, e que existe o inferno, no caso, o inferno é a ausência de Deus. Não a ausência no sentido de que ele não sabe o que acontece lá, porque ele é onisciente, ele está em todo lugar, mas no sentido de que a intervenção de Deus, a intervenção divina, que é boa, perfeita e agradável, não existe no inferno. Porque as pessoas, elas escolheram estar em um lugar onde elas não acreditam e não escolheram viver uma vida com Deus. Então, o paraíso, ele é bom, perfeito e que, transcende a compreensão humana do que é, justamente porque é isso que aquelas pessoas escolheram para a vida dela. Viver ao lado de Deus. É isso. Bom, eu acho que após a morte, eu não sei, na verdade. Eu não sei se após a morte existe algo. E é justamente essa incerteza que faz eu ter uma visão diferente sobre o hoje, porque, assim, o que você sabe é que você vive. Então, a responsa é sua. Você não vai para o inferno se você é uma pessoa má, você não vai para o céu se você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa porque você quer fazer o bem na vida dos outros ou na sua própria vida, e você é uma pessoa má porque você quer, porque você acha que isso vai te trazer algum benefício e você vai atrapalhar a vida dos outros e a sua própria vida. Então, assim, a responsa, ela está em você. Não tem a ver com um julgamento, você não vai ser julgado. Talvez aqui, mas depois, eu não sei. Eu não sei se você vai ser julgado, eu sei que você vai virar comida de verme, comida de bactéria no chão quando você morrer, mas depois disso, não sei. Então, tenha uma vida boa, aproveita o que você sabe que vai acontecer, porque o que vem depois... Obrigada. Obrigado. Obrigada.